Querido, bom dia. Hoje, dia 7 de maio de 2020, nessa quinta-feira, tivemos uma notícia muito triste ao fechar o balanço de mortos no Brasil. Já são mais de 8.500 mortos e com essa pandemia, e precisamos estar em intercessão pela nossa nação, tendo em vista que o pico dessa doença tem alcançado níveis alarmantes em alguns estados do Brasil. E eu queria falar um pouco com você sobre paternidade, sobre adoção, como Deus faz em relação a nós, para que nós não nos sintamos desamparados. Hoje, nós vemos que a sensação de ser acolhido como filho é tão importante. Como é importante para uma criança ele ter alguém que assuma a sua paternidade, alguém que seja responsável por ele. Nós somos filhos. Se você ainda não teve a oportunidade de ter um filho, a sensação que a criança tem ao ver ou sentir-se amada e ter alguém que cuida dela é tão grande. E Deus, sabedor disso, criou filhos à sua imagem e semelhança. Infelizmente veio o pecado tentando arranhar isso, tentando tirar essa conexão nossa com Deus. Mas desde Gênesis nós vamos ver o plano de Deus de restaurar em nós a imagem de filho, semelhante a Ele, e isso o tempo todo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Deus, Ele sempre traz à nossa mente que nós podemos ter isso em nossas vidas, um Pai que nos ama e que cuida de nós. Hoje a nossa reflexão é em Romanos capítulo 8, o capítulo todo eu vou desafiar você a estudar em sua casa. Ele vai falar sobre adoção. E o capítulo 8 de Romanos, ele já começa no seu primeiro versículo dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você que está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Eu estou falando daquela de Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Essa morte é aquela que nos separa eternamente de Deus, não é a morte física. Porque a pior morte não é essa, é aquela em que na eternidade você vai viver longe do Senhor. Em Romanos 8, ele não somente fala do plano de salvação, mas ele fala do perdão de pecado, da remissão de nossos pecados, e nos fala que ele nos adota como filhos, restaurando em nós a sua imagem e semelhança. Você vai ver durante todo o capítulo que nós somos selados com o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. No versículo 14 de Romanos 8 vai dizer que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Como filhos, nós temos todos os direitos, como herdeiros e co-herdeiros em Cristo, dos céus e das bênçãos do Senhor e da presença e da direção do Senhor em nossas vidas. No versículo 18, ele vai falar que os sofrimentos dos tempos atuais não há de se comparar com a glória que há de ser revelada para mim e para você. Que nesses dias nós possamos ter certeza, como filhos de Deus, que o que Deus tem para nós é algo tremendo, é algo glorioso na presença dEle. E eu não preciso esperar o futuro acontecer, eu posso trazer essa bênção para os dias de hoje. Preste bem atenção. O Espírito Santo que habita em nós, no Romanos 8 diz que nos permite ter esperança. Eu já falei sobre esperança aqui. A esperança que o Senhor nos traz, conforme Romanos 5, é aquela que não confunde. Lembra da tribulação que gera perseverança, a perseverança que gera em nós a esperança que não traz confusão. Porque essa esperança é aquela que nos faz ter certeza que Deus nos ampara no momento difícil. Que Ele vai trazer a nós não somente o consolo, a alegria, mas aquilo que anseia o meu coração e que Deus vê que é bom para mim. No versículo 26 diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, a sensação de ser adotado, de ter alguém que cuida de mim, que me assiste no momento difícil, na minha fraqueza, me faz ter a certeza, mesmo no momento difícil, que não estarei desamparado. Não estarei desamparado, você não ficará desamparado, porque Deus te assiste.
E aí no 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil às vezes ouvir isso, principalmente no momento difícil que estamos passando, seja no trabalho, na vida pessoal, espiritual. É difícil às vezes ouvir isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, eu amo a Deus, mas no momento difícil, no momento que estamos passando às vezes dificuldade, é difícil ouvir isso. Eu lembrei numa mensagem ontem que eu comentei sobre Daniel. Daniel, ele era um homem que orava, era um homem fiel, era um homem obediente, jejuava 3 vezes ao dia, ele estava na sua janela orando em direção a Jerusalém, e mesmo diante do decreto do rei da Babilônia, que não podia orar mais a ninguém, e nem adorar ou buscar Deus nenhum, senão se prostrar à imagem ali do rei, ou falar com o próprio rei. Mesmo assim, Daniel, ele orou ao Senhor, e naquele momento da vida dele, ele foi então preso, e quem descumpriu o decreto de adorar somente ao rei era jogado na cova dos leões, e assim aconteceu com Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões, as portas ali das covas foram seladas com o selo, com o anel do próprio rei, não se podia mais humanamente fazer nada, mas ali dentro da cova dos leões, pela manhã, o rei, quando chama Daniel, Daniel fala: ó rei, vive eternamente. Deus, o meu Deus, fechou a boca dos leões. Onde eu quero chegar? Apesar de toda a vida de Daniel de fidelidade ao Senhor, ele se deparou com a cova dos leões. Mas sabe qual a diferença? Em todo aquele período que ele esteve ali, o Senhor esteve com ele. A cova dos leões às vezes acontece em nossas vidas. Não podemos ir para a cova dos leões sem Deus. Não podemos. E o capítulo 8 de Romanos nos fala que Ele é o nosso Pai. Sela-nos com o Espírito Santo. Nos consola. Confirma em nós essa adoção. Nos assiste nos momentos difíceis. E nesses momentos em que nós passamos, Ele nos ampara. E no 31, o Romanos 8,31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a construção do capítulo 8 de Romanos. Você vai ver lá que ele fala primeiro do perdão dos pecados, que não há mais condenação. Ele fala da sua adoção como filho, de herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Fala do amparo do Espírito Santo. Nos momentos difíceis estará contigo. Eles vão vir, vão acontecer. Eu já tive isso na minha vida. Talvez o momento mais difícil que eu tive como família foi quando a minha filha, Alana, esteve 30 dias à beira da morte no hospital. O Senhor nunca nos desamparou ali, queridos. Saímos dali vitoriosos, porque o Senhor esteve conosco. Mesmo se eu tivesse perdido a minha filha, eu sei que Deus estaria comigo o tempo todo, consolando o meu coração e me fortalecendo e me amparando como filho que sou. Mas em todas as coisas posso tudo, que Deus que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8,31. Tome posse dessa palavra. Nesses dias tão difíceis, diga o que está lá no final de Romanos 8. No 37 diante diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas presentes nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem os poderes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim encerra o capítulo 8 de Romanos. Nada pode separar do amor de Deus. Nada. Como filho de Deus, tome posse dessa palavra. Nenhuma condenação há para você. Você tem a adoção de Deus. Você é um filho legítimo do Senhor, em Cristo Jesus, que te assiste, que te ampara em qualquer momento, que cuida de você e que não deixa nada te separar do amor de Deus. Tome posse dessa palavra. Eu oro, Deus, agora, para que em nome de Jesus, essa pessoa que me ouve, estando só, estando no trabalho, no carro, onde estiver, como família, que o teu amor venha amparar esta pessoa que me ouve agora em nome de Jesus. Que ela se sinta como filho, amparado e assistido por ti. E assim, Deus, o teu milagre venha acontecer nessa vida. O maior deles é o da salvação, tendo Jesus como único e eterno Salvador. E os outros, Deus,
Os outros clamores deste coração estejam no teu altar, para que a tua mão venha cuidar de cada um conforme a tua vontade. Cada pedido desse esteja no teu altar. E eu peço, meu Deus, por esse que está enfermo, por esse que está doente, por essa família que está em luto. Oramos pelo Brasil, oramos por nossas famílias, Pai, para que todos nós possamos buscar, meu Pai, em Ti, Deus, em Ti, todo o capítulo 8 de Romanos, adoção de filhos, filhos amados e assistidos por Ti. Cuida desta vida que me ouve. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que nunca tenhamos dúvida do que somos em Deus, da nossa identidade como filhos e do amparo que o Senhor nos dá em momentos tão difíceis como esse que estamos vivendo no Brasil. Cuida de cada um que me ouve. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.